Olá a todos e todas, nós somos Celta Mania, Mania de Ser Celta, o podcast onde falaremos sobre os mais diversos temas relacionados à civilização e religiosidade céltica. Eu sou Joab Nascimento. Para saber mais informações, curta o nosso podcast. Para receber todas as nossas notificações, nos segue no Instagram em @celtamaniacast. E para mais informações ou entrar em contato conosco, celtamaniacast@gmail.com. Hoje nós falaremos sobre a mulher celta, a mulher dentro dessa sociedade, em vários aspectos. E para falar sobre o tema, estou aqui com duas mulheres maravilhosas, que eu admiro muito, a Rowena e a Mabuarda. Gostaria que vocês se apresentassem. Vamos lá. Olá a todos, eu sou a Rowena, ou Rowena, do Templo de Avalon, idealizadora do site, desde 2006 aí, trazendo toda essa cultura celta de que eu sou apaixonada. No meu dia a dia sou oraculista, também sou escritora, faço um trabalho voltado aí para a sociedade em busca de cura, autoconhecimento e no nosso trabalho dentro da cultura celta de trazer a informação com base histórica, mitológica, dentro daquilo que a gente também trabalha com inspiração e gnose pessoal, né? Então a gente está aqui participando um pouquinho com o Joab e a Má. Eu sou a Mabuada, eu sou druideza da tribo do Caldeirão das Ondas, lá de Salvador. Sou terapeuta holística também e facilitadora de círculos de mulheres, de sagrado feminino e espiritualidade celta. Então, para a gente falar sobre o tema, nada melhor do que vocês duas para poderem colocar as suas visões, estudos e todos esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses anos. Acho que a gente pode começar discorrendo um pouco sobre o papel e o posicionamento da mulher celta dentro da sociedade, dentro da comunidade. Olha, dentro dos estudos que a gente tem, dentro das narrativas da própria mitologia, aquilo que chegou até nós, né, daquilo que a gente tem registro, porque os próprios celtas têm toda a sua tradição oral e posteriormente foi grafado, né? Então a gente sabe que a mulher ela tinha um papel muito participativo dentro da sociedade celta, em todas as suas diferentes tribos, porque a gente tem essas diferenciações naquilo que está lá na Irlanda, né, as tribos da Gália, País de Gales, enfim. E a gente sabe que em comum elas tinham uma força, elas iam para o campo de batalha, elas têm um papel muito forte dentro de toda a estrutura tribal, né? Não só no dia a dia, que é para o campo, agricultura, mas também na questão de ali na sua atuação em campo de batalha, como já havia falado, junto com os homens. Então é um papel muito muito próximo um ao outro, muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Não, eu acho assim, eu ia só colocar que eu acho que é uma questão de pensar, não a gente hoje pode levar em consideração, por exemplo, essa diferença tão marcada entre a mulher, homem, gênero, sexo e seja lá. Mas era um elemento, um personagem, um membro daquela comunidade. Então ela tinha todas as outras atribuições, todas as outras atividades, independente se fosse atividades domésticas, rurais, de guerra. Até as próprias deidades têm esse papel, né? Essa simbologia até em tríade, né? A gente vê funções Sim. muito marcantes, né? Na questão tal, como Brígida, vamos pegar, ela tinha uma função ali de cura, da medicina. É muito relacionado com a própria estrutura da sociedade celta, né? Você tem uma nobreza que lidera, né, que guia, você tem a classe erudita e você tem os cultivadores. Então, Brígida é um ótimo exemplo porque ela vai trabalhar nas três questões, né? Exato. Ela vai trabalhar tanto na questão do trabalho braçal, né, como ferreira, de produzir e tal. Da forja, ali na construção, né, dos armamentos, bacana. Né? Ela vai trabalhar também a questão da erudição como uma deusa da inspiração, né, dos estudos, do conhecimento. E ela também vai trabalhar a questão da cura, né? Da cura também, né? De curar as pessoas, de ter um papel ali efetivo.
Briste também era uma mulher da nobreza, Sim, né? sim. Filha do Dagda. Então, mesmo nos mitos, né, a gente já tem assim uma representação muito abrangente. Porque a gente hoje em dia às vezes pensa, a mulher é celta e prende ela dentro de um estereótipo que não é muitas vezes real. Romantizado, né? Que isso vem principalmente da século XVIII, né? Que a gente tem esses a romantização, resgates, né? Resgates. Sim, a gente vê, mais ou menos nessa época, século XVIII, XIX, principalmente naquele que eles chamam da época da celtomania. Exato. Nossa, É. que é literalmente esse romantismo do mito, dos personagens e de toda essa mitologia. Exatamente, porque a gente está falando de uma cultura que é pré-cristã, né? Então a gente não tá pegando nada medieval nem pós, né? Então a gente hoje traduz, tudo tá celta, né? Sim. Essa é entre aspas. Sim. Acho que é bem essas questões. Aí vem a questão do céu, tanto ter esses polos, por exemplo, ter esse lado, falar de celta, parece que vem um povo guerreiro, que saía meio que olhou mal feio pra ele, já tá lá encarando. Tá lá batendo todo mundo. Super bárbaro, né? Ignorante. Mas aí quando chucro. E quando fala isso eu tô pegando os estereótipos de hoje. Sim, fala do homem celta e tem essa visão. E fala da mulher celta já tem uma coisa totalmente romantizada, uma coisa totalmente mais que ela é uma com fadinha, pudor, limpinha, entendeu? Com cheiro de alfazema. E a gente tá falando de uma cultura que a gente tem assim registros mais marcantes. Em períodos, por exemplo, de sítios arqueológicos, a gente tem aí o período de Rastalt, né? Que é período mais... 3.000 anos antes de Cristo, né? Uma coisa assim. Mas... Não, 1.500. Eu confundindo as datas. E aí, mas se a gente for somar, não temos 2.000 anos? Sim, exato. Eles estão quase 1.000 anos antes. Quase, somando de agora pra trás, uns 3.000 anos atrás, exato. 850, 900 antes da Era Comum, Hallstatt mais ou menos até 550, 500, e depois vem o Latene, que é o período do ferro, né? Sim. Propriamente dito. Então ali é mais rústico. Até a própria, o que a gente tem achado arqueológico, a gente vê que são materiais mais rústico, mas depois vai afinando, né? Vai aprimorando. Você percebe que há também uma troca cultural ali, porque é um comércio que Celta era também comerciante, né, gente? Mas de todo modo, a gente tem que pensar que isso, agora vamos fazer as contas certas, dona Marcela. A gente tá sob a influência de 2.000 anos, né, de cristianismo aí na cultura dominante, né? De 2.000 anos pra cá, 2019 agora. Sim. Então estamos aí com 2.000 anos de cultura cristã em cima da gente, da imagética cristã sobre a mulher, do que a mulher tem que ser submissa e tal. E a gente tá falando de um povo que tá antes disso. E ali uma tem que cultura trabalhar, que não né? tem essa influência. E tem que trabalhar no campo, tem que ter a forja para fazer seus armamentos, ou a sua própria toda a estrutura da casa, são até as ferramentas domésticas, né? Sim, tudo panela, utensílios, né? Que eram utensílios. E aí a gente tem um período mais refinado, vamos dizer assim, que é a Latene, né? Que a gente tem já aqueles três que usou, todos aqueles simbolismos mais detalhados, mais bonitos. Então a gente percebe que de bárbaro não tem nada, né? A gente sabe que tem um refinamento e uma, vamos dizer assim, uma sociedade no geral muito diferente daquilo que a gente vê só pelas mitologias mais conhecidas, né? De gregos e romanos. E tem até essa imagem, tipo, não só tem essa imagem guerreira, mas pelos próprios adereços encontrados tinha uma certa vaidade dentro da comunidade. Sim. E era um símbolo de realeza, até né? Você se colocar como na sua posição social dentro da comunidade. E aí a gente vê que a mulher celta, no geral, na própria história, era muito diferente das outras mulheres de outras culturas, né? Então ela é uma mulher que ela tem um poder de atuação muito grande junto ali, de igual para igual, né? E até no inclusive sentido... não tendo direitos, né? Tendo direitos sobre a herança, direitos de posse, né? Que às vezes não era equivalente em outras regiões. Não, e tem um poder mesmo, de fato, como a gente tem achados ali, como a gente falou de tumbas, onde foi enterrado princesas, né? Ali com todas as suas riquezas, honrarias, todas como fala? Todas as honrarias, eu acho, né? Ornamentos. Os ornamentos. Em ouro,
materiais finos, Preciosos da né? época. Materiais preciosos. Então, por que tudo isso? Aí você vai falar, mas é porque é a realeza. Mas, no geral, a mulher tinha um símbolo de soberania muito forte, né? A gente vê isso muito forte. Ela era respeitada, né? Eu acho que tem essa questão do respeito que talvez seja um pouco diferente hoje. É a visão, né? A visão sobre uma visão mais igualitária, eu acho, do meu ponto de vista. A gente pode pegar então a questão do papel social, a mulher dentro da sociedade, seus atributos, suas funções, não era algo definido. Esse é um papel, ok, tinham determinadas atividades que eram a predominância. Exato. Mas ela estava em todas as atividades. Ela não tinha essa limitação de, não, você é mulher, então você não pode fazer determinada coisa. Assim, tem até a questão da gente, tanto do material que a gente tem hoje, de ser material de praticamente sua totalidade serem produzidos por homens, serem impressões e observações masculinas dentro daquela comunidade. Então, para eles já direcionam sua visão, seus argumentos com esse outro olhar da mulher em si. Mas eu acho que tem essa questão que você está falando, João, para nós, na nossa sociedade atual, tem que ter essa divisão, né? É branco, é preto, é bom, é mal. Não é? A gente tem que ter eu acho que naquela época, talvez, se a gente pudesse voltar, muitas coisas cairiam por terra do que a gente não acredita. Era assim, não né? era, eu acho que não tinha isso. Era até uma questão de sobrevivência, né? Todo mundo tem que trabalhar igual em prol dessa tribo, porque a gente está num local onde a própria natureza ela é muito selvagem, né? Ela precisa ser, de certa forma, controlada para a sobrevivência da tribo. Então a gente pode pegar essa questão tanto do papel social da mulher, dos diversos papéis que ela colocava, tem na sociedade como um todo, e pensar também nesses papéis políticos, no qual a gente tem poucos registros, mas a gente tem registros e tem posições no qual a mulher também assumia. Tem alguns relatos que eu estava até pesquisando, né, que tem um relato de Estrabão falando das mulheres celtas enquanto mediadoras de disputas, né? E tem também um relato do Diocleciano, que foi consultar uma profetisa druida, né? Uma mulher também que fala para ele que ele só vai ser imperador quando ele matar o javali. Você lembra desse relato? Tem um relato assim falando. Então, assim, a gente percebe que elas estão ali ocupando todos os espaços, que não uma coisa restrita, a mulher não pode, né? Ela está influenciando em todos os espaços. Olha, a doutora Miranda Green, ela cita alguns relatos a nível histórico, mitológico, também um comparativo arqueológico, porque ela é uma grande arqueóloga renomada no meio, falando exatamente isso, os papéis da mulher. Mas veja só, como a gente tem uma sociedade que foi assim, ela foi depois descontinuada, é isso? Não, ela foi escrita pelos homens romanos, gregos, romanos, que tinham uma visão diferente das mulheres no seu contexto cultural. Então, como é que eu vou escrever nos meus textos clássicos, né? Quem foi escrevendo ali naquela época, se eu vou dar poder para essa mulher, se na minha sociedade eu não tenho esse poder? Então, eu acho que muita coisa não condiz, tal como os monges, quando foram transcrever os mitos, eles foram adaptando, né? Foram cristianizando de certa maneira para poder se adequar à realidade deles. Então, a gente tem comprovadamente mulheres que estavam à frente, fazendo todo esse trabalho, tanto de campo como no sentido de sobrevivência, como no dia a dia. Quanto de erudição, né? De passar o conhecimento também. De estar ali como defendendo sua tribo. Exato. Né? Colocando questões que precisavam ser trabalhadas ali dentro dessa ética, dentro deles, da visão. Né? E também como sacerdotisas. Sim. Como profetisas, como druidezas, né? Então, a gente não tem o relato, porque o nome druida é um cunho moderno, né? Eu tenho tribos que poderiam ter ali seus sacerdotes e utilizaram outros nomes, né? Seus líderes religiosos, vamos falar assim, e que não eram chamados druidas nem druidezas,
né? Não tinha essa conotação da feiticeira, né? Mas estava ali aquela mulher, né? Exercendo tal poder para poder a sociedade né? Crescesse. De se desenvolver, né? Se desenvolver. Que a sua tribo, a sua comunidade fosse próspera. Ela tem um papel, não tem um papel, não é cerceado, né? Não é um papel exclusivo, você não pode atuar em outras áreas. Elas atuavam em todas as áreas, e mesmo com esse verniz cristão nos mitos, mesmo com os relatos sendo feitos por homens, né, pelos gregos e pelos romanos, ainda assim existiram relatos, né, que mostram pra gente que essa mulher tinha um papel fundamental. Então, mesmo com todo esse apagamento histórico, ainda assim chega até nós dados de mulheres fortes, né, desempenhando seus papéis dentro da sua tribo, da sua comunidade, para proteger sua comunidade, para desenvolver sua comunidade. Em todas as culturas ali, vamos dizer, a cultura irlandesa, o pessoal da Irlanda, a gente tem mitos que estão ali muito descrevendo muito a força dessas deidades, como Brígida e Morgan, né, são as mais conhecidas, como o próprio Hermite, que vem também de um pai, que um rei, um médico, um curador, né? Então a gente tem todas essas simbologias da mulher ali junto. E interessante que mesmo nas simbologias tem uma variedade de papéis, né? Sim. Porque os papéis que Morrigan, por exemplo, desempenha enquanto mulher são diferentes dos papéis que Brígida desempenha enquanto mulher. Exatamente. Tem o papel do amante, né? Eu tenho essa força também de mulher. Isso é um poder. É uma variedade, uma diversidade, ou seja, você tinha uma diversidade de atuações ali que estava disponível. E ao mesmo mulher. tempo ela é aquela que vai lançar a profecia, né, declarando o ganho dessa batalha, lançando também esse poder mágico, e aí a gente entra esse lado mais místico, né, que a gente gosta. Acho que aí a gente tem esse resgate, essa comparação, quando a gente coloca em consideração, por exemplo, a imagem, a mulher, como indivíduo, e se a mulher está dentro de uma sociedade, de uma comunidade, que tem seus cultos, sua religião, e tem deusas com tanto poder, com tanta imposição, com tanta força, com né? tanta força, por que separar essas duas coisas? A mulher, a divindade, e a mulher... mulher comum, né? Cotidiana, do cotidiano. Então, se as duas estão dentro dessa questão, tem que haver essa ligação, essa semelhança entre elas, colocar dessa forma. Esse poder que a gente pode trazer no nosso dia a dia, né? Resgatar isso, essa simbologia, porque não temos como, de certa maneira, a gente tenta reconstruir algumas questões dentro do que a gente pode, mas muito de outras coisas são de gnoses, experiências, né, inspirações que a gente vai trazer. Olha, talvez eles fizessem dessa forma, então nós vamos fazer assim também, cultuando ali, reverenciando esse sagrado, sabendo-se que as forças, elas são equilibradas nesse sentido, né? Porque a gente vê muito isso dentro da nossa mitologia. A gente tem o registro lá em Gales, né, do Mabinoquio, que está muito focado o quê? Em questões que talvez entram em choque com os nossos padrões atuais, não tem, Marcela? Marcela sabe, mas nesse ponto, né? Mas eu também acredito que tem ali a visão machista. Tem, sim. De quem, né? Do verniz cristão, que a gente chama, Exato. né? De passar um verniz ali bem machista em cima do papel das mulheres, de certa forma até tornando elas uma visão ruim, né, sobre elas, né? Então tem a questão de Bloodred como traidora, né? Ou da vergonha de Arian Rod, da questão da virgindade, não é virgem, então é julgada, né? Então tudo isso pra mim é uma visão cristã que não existia naquela época, né? Já que é um período que o cristianismo ainda não está em alta, mas esses mitos, eles foram compilados já sobre um regime cristão. Já nessa visão, né? Já nessa visão cristã. Então, as forças dessas mulheres, de certa forma, eles a dão apagada. Passam um verniz ali, não vamos mostrar que eram mulheres fortes. E aí a gente vem para a história e a gente vê mulheres fortes, como a Rainha Boudica mesmo,
né, que eles não conseguiram apagar a força dela. Tanto que tem a estátua lá em Westminster, em Londres, reconhecendo a Rainha Boudica como uma grande guerreira, uma grande líder tribal. E ela já está num período já adiante, né? Sim. Já está no período cristão, né? Boudica? Não, Boudica é antes. 30 antes. Exato, 30. 30 antes de Cristo, é verdade. Aí você depois de Cristo. Acho que é 30 depois de Cristo. Mas ainda assim, logo no início do cristianismo, né? Depois, né? É depois de Cristo. Exato. Então, mas olha nós com a data. Data é sempre terrível. Mas de todo modo, não tem 2000 anos de cultura cristã em cima da imagem dela. E por mais que se tentasse cobrir aquilo, não tinha como, entendeu? Ela era uma líder tribal influente, né? O grande motivo deles irem em guerra contra Roma foi uma ofensa direcionada às mulheres, né? Que isso repercute na tribo como um todo, né? E faz Boudica guiar esse levante contra o Império Romano, que era uma potência. Eles chegaram a tomar 3 cidades de Roma, né? Esses são relatos históricos, não é mitológico, aconteceu, é real. Aconteceu, é real, E tem, assim, todos os resquícios, né, do próprio local, né, que acaba... A gente sabe que ali o local teve uma influência porque vai começar a dar nome para rio, para montanha, né? Então aquilo fica na memória local, né? Aquilo acaba se tornando parte da história local. Tem, né? Eu acho que sim, essa questão do cristianismo e toda essa influência, ou esse verniz, como a Marcela bem coloca, eu acho que entra a questão também de todo esse romantismo que é depositado dentro da imagem feminina. Sim. Ou senão, acaba indo para o outro extremo, né? Quando a gente também tem alguns relatos clássicos e fala que as mulheres, né, haviam feiticeiras que gritavam loucas, né, nos campos de batalhas. Então acaba denegrindo também, porque é uma forma, eu acho que ali também de lançar essa maldição com o apoio dos próprios deuses, seus deuses de devoção. Então eu estou bradando como um grito de guerra. Para defender os seus, defender a sua tribo, defender sua família. Isso faz parte dessa cultura. E quem vê de fora, não, acha que, né? Não, é louca, histérica. Então a ideia, assim, a mulher celta ou era a donzela bonitinha, higiênica, que tomava banho e cheirava flores. Exato. A princesa das fadas, ou era a feiticeira louca, histérica. E existe um abismo entre um ponto e outro que não se fala, né? Que é a mulher comum, que ia para os campos, que ia para a lavoura, né? Que era a artesã, que tecia. Que tecia, ou a estudiosa, a druideza, que mantinha a tradição e que dava continuidade aos conhecimentos. Que fazia mediação, né? Porque os druidas eram mediadores entre, né? As disputas tribais. Mas será que também não tinha aquela no dia a dia, né? Exato. A vizinha briga com a outra, que vai lá, porque tem tudo isso, é ser humano, né? Sim, claro, é vida em comunidade. Não é? Então tem que ter alguém ali para mediar, porque senão já se mata, né? Já não tinha mais nada, nem história ia sobrar, porque já ia morrer tudo. Acho que além toda essa questão do romantismo, pelo menos a primeira coisa que me vem, uma das primeiras, pelo menos, além de todos esses elementos que são depositados, o casamento, o próprio casamento. Que era um acordo, né? Era um acordo político, né? O casamento. Do meu ponto de vista, para todas as classes. Porque se você é pobre, você vai casar pensando no que vai ser melhor para as duas famílias, né? Olha, eu tenho umas galinhas, você tem um boi. Vamos aumentar o patrimônio. Vamos juntar os dois patrimônios. Então vamos fazer um acordo. A minha filha aqui está na época de casar, o seu filho também. Vamos juntar as duas famílias. Os pobres. E os ricos também. Olha, a minha tribo, vamos fazer um acordo com a outra tribo. E aí uma princesa casava com um príncipe. E ia ser bom para todos e aumentar todo esse poder, lógico. Então essa romantização do casamento, de que a mulher tinha direito de escolha, não era bem assim. O casamento ele era um ato político, não era um casamento por amor, né? Eu acredito, né, a gente vê alguns relatos, algumas coisas, que quando as tribos estavam em assembleias, eles comemoravam, banqueteavam. Sim. Então talvez nesse contexto de acordos entre tribos, tinha um banquete, um festejo, tinha uma homenagem às deidades, mas não da forma como a gente
imagina que seja como os hoje, filmes, né, romantizam e É. propagam. Não era exatamente assim que as coisas aconteciam. Que a gente pode falar aí de citar um exemplo, talvez tenha o ciclo arturiano, que a gente vê muito rei Arthur, então já está numa época, né, que a gente pega uma época que está bem longe. Sim. Pra Na tomar realidade, café. os mitos de Arthur eles foram muito Se romantizados. brincar, os né? mais romantizados. São os mais São romantizados. os mais romantizados. Que é a questão da cavalaria, dos cavaleiros, né? Exato. E de ter a honra, né? E essas virtudes, e, né? E tem muito do verniz cristão ali, principalmente no papel da mulher. Guinevere mesmo é massacrada quando ela se apaixona pelo outro, que ela tem um papel a cumprir, ela tem que ser submissa e tal, nananana. E ela não, né, entra de novo como Blood, né? Foi a que traiu. A traidora, né? E aí não se tem- esquece que os papéis não eram exatamente assim. Ela tem o poder de escolher, não quero mais. Exato, ela eu já li em alguns lugares falando dos direitos políticos da mulher, né? De manter a herança, de divórcio, né? Tem algumas questões assim trabalhadas, mas não é tão lindo, né? Era muito mais uma questão de acordo político do uma questão de vamos fugir para viver o nosso amor romântico. Não, e aí o que traz também dessa época são questões que foram que nem você falou, foram trazendo conceitos mais cristãos. Tem uma base, né? Lógico que a gente vê essa mitologia quando volta-se ali na Batalha de Brandon, que é ano mais ou menos, eu com as datas. A gente tem a muralha de Adriano, que é onde tem a gente está num período que a gente tem 2 Arthurs, né? A gente tem que levar que tem o lendário, o histórico, e tem depois as criações que foram surgindo posteriormente, que tem uma base, um fundo ali com essa cultura celta. Mas é dali que começou o perigo. Porque foi esses mitos que foram os mais romantizados, né? Porque aí trouxe a mulher frágil, delicada, ou a bruxa má, má. como Morgana. Exato. Né? Então, isso a gente tem que saber dosar. E essa coisa da dualidade, né? Ou é uma princesinha ou é uma bruxa má. mal, Essa coisa da dualidade é uma coisa muito cristã. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar que esses povos celtas, eles eram pré-cristãos. Então essa dualidade de ou é uma coisa ou é outra não era bem assim, não existia bem assim. Porque tem o contexto, o que eles acreditavam, muito o que está próximo à natureza. Tem parte clara do ano, onde eu tenho o sol, né, ali como a época de verão, o sol, o calor, né, o plantar, né, o colher. O dia, né, ele não... Porque Europa, nós estamos falando de Europa, né? Então, Isso. O dia ele vai naquele... mais luz, né? Tem mais... Tudo está mais alegre, mais vívido. E tem o lado escuro, que vai o inverno, onde tudo vai o dia não é mais curto. Então, esse lado não é essa dicotomia, é complementar. Exato. E neste interim, se eu tenho o claro e o escuro, eu tenho o quê? Numa tríade eu teria uma mescla disso daí. Que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio de tudo que a gente vem trazendo aí dentro do que a gente pratica. O que é esse equilíbrio? É a gente observar essa própria natureza. E eu posso dizer que, apesar de não ter registros, né, não muitos registros ali de equinócios, solstícios, a gente sabe que esses povos observavam todo o movimento do Sol. Então a gente percebe que há nuances que não são nem claro nem escuro, não é só dois lados. Transição entre um e o outro, né? Até como um Zinrama, né? Quando o mito quando fala da gente do claro e escuro, quando eu jogo a ovelha branca de um lado, do outro lado ela fica preta e vice-versa, né? A gente tem um mito aí que depois a gente pode deixar o pessoal pesquisar, as referências, que falam muito dessas nuances, né? Como é que é a visão do outro mundo. O tempo no outro mundo não é o mesmo tempo que o nosso. E aí entra a mulher como a fada, que sempre leva o cavaleiro e ele sai do contexto deste mundo, né? A gente tem o conto de Owen Corhun,
que fala, ele vai para outro mundo e quando volta passou-se 300 anos, né? Quando ele volta ao nosso mundo. Então tem todas essas simbologias que falam do quê? Desse poder do quê? Da mulher. Esse está ligado muito ao tempo, né? Não à questão boa, má, essa dualidade. Essa fadinha. E essa malvada megera. E a gente tem, sendo que nesse outro lado, se a gente for explorar mais, tem os seres féricos. Então a gente pode dizer que tem as banshees, que anunciam a morte. As mulheres, né? São mulheres, são figuras femininas. Exato, tem uma variedade tem as de Lenaxis, símbolos. que são as amantes. Então a gente tem muita simbologia, mas está no contexto ligado ao feminino. Tem a simbologia da Shila Nagi, né, das esculturas da mulher abrindo a própria vulva como um símbolo de proteção. Então, se a gente for pensar hoje e esculpir em cima da porta da nossa casa uma mulher abrindo a vagina, isso é uma ofensa. Mas para aqueles povos era um símbolo de proteção. Então, o poder que a vulva, o poder que a vagina tinha, né? Então, isso para mim já mostra que existia uma outra imagem sobre a mulher. Diferente, né? Que não é uma imagem de que ela precisa ser protegida, mas é uma imagem de que ela protege. Exatamente. Né? Então, ela é uma guerreira, ela é uma como força, Escata, né? A mestra dos guerreiros, os grandes heróis eram treinados por uma professora. Né? E tem como iniciadora também, né? A Rian Roth é uma grande símbolo de iniciadora, né? Os papéis são muito mais do que donzela delicada e megera, né? Tem muitos outros papéis. Aí tem os que merecem, que tem que ser a megera, né? Quando a gente vê o contexto de... A gente fala Brígida, linda, fofinha, né? Mas tem Brigambui mas também, ela que é a tem guerreira. É que ela já é tardio nos mitos, né? Sim. Mas ela é a protetora, a padroeira dos Fiannas, desse grupo de guerreiros irlandeses. E que traz o quê? Ela traz as maldições, se assim necessário. Sim. E ela lança. Então ela fala, né? Tem assim, algumas inspirações no pouco material que a gente tem dela, que ela não vem só para cantar as bênçãos, né? Ela também vem para dizer as maldições àqueles que merecem. Sim, porque a maldição ela é uma forma de justiça também, né? Se a justiça ela não é alcançada por determinados meios, né? Se a justiça não é alcançada pelos meios comuns, humanos, digamos assim, a maldição é uma forma de ter um retorno da justiça divina. Né? E lança uma maldição buscando a justiça divina. Porque acho que foi até você que falou em outra conversa, que se lançasse uma maldição e essa maldição não fosse justa, aquele que lançou a maldição recebia no lombo também. Porque dentro dessa formação que a gente tem conhecimento aí, principalmente da Gália, que vem essa hierarquia ali, não vamos dizer hierarquia, mas são classes, né? De onde tem os druidos, os bardos, os bates. E o bardo, ele é preparado para quê? Ele tem autorização para lançar uma bênção ou uma maldição. Mas, se ele lançar uma maldição indevida perante os deuses e a tribo, isso vai voltar para ele. Então eu tenho que ter esse contexto de avaliar o que é essa justiça, que ponto. Então, aí a gente vê a citação do bardo, mas e a bardisa? Cadê essa mulher? Ela também tem essa força. Exato. Os poucos relatos que tem fala muito de profetisa, né? Da mulher enquanto profetisa. O que não significa que elas não ocupavam outros espaços. Só significa que não foi anotado. Que eles não escreveram sobre elas. Exatamente. Né? Não significa que elas não estavam lá. Não significa que elas não cumpriam esse papel. E eu acho assim, essas sociedades são muito... vamos falar, como é que eu posso saber se eu tenho esse dom, entre aspas, né, para ser a mediadora, a juíza, a guerreira ou a profetisa? Então isso tinha dentro da tribo o que você vai analisando, olha, essa criança tem jeito, vem de uma família de ferreiros, né? Então ele tem uma habilidade bacana. Então ele vai dar continuidade dessa tradição. Então eles vão aproveitando meio que em suas próprias grupos, nos né? seus nichos sociais, né? O que ia se destacando. Sendo que, quando, por exemplo, uma tribo ou outra, eu tenho
uma equipe de, vamos dizer, por exemplo, de ferreiros excelentes. A outra tribo já morreu todo mundo, tem ninguém, já está devagarzinho, né? Então havia troca desses filhos. Tinha uma idade que tinha essas adoções, até essas trocas, para que as próprias funções não se perdessem, porque elas eram essenciais à própria sobrevivência. Então, funções que são práticas, então as outras também. Então, como é que faz? Né? Tem que ter um intercâmbio, né? Isso, a gente tem que entender que a gente tem parte dos relatos. A gente não tem os relatos em primeira mão deles. Exatamente. Né, de como era. A gente tem um olhar de um estrangeiro olhando para aquela cultura celta. E o que ele conseguia perceber, o que ele conseguia aprender disso. A gente não tem um relato em primeira mão do celta falando como era a cultura celta. Eu acho que entra tem um ditado que é mais ou menos a questão que a ausência da informação não quer dizer que aquilo não existiu. Exato. É que não tem registro. Acho que é a mesma coisa entra nessa questão. Como a gente tendo um escasso material direcionado tanto à mulher, sim, principalmente nos posicionamentos religiosos, então a druideza vai se tornando mais escasso ainda. E mesmo que tenha essa falta de material, o que fica na minha questão, se nós estamos fazendo um resgate de uma espiritualidade, de uma religiosidade, de uma comunidade em especial, de um grupo em específico, se não se tem registro, ou se tem um registro escasso sobre aquele tema, hoje nós vivemos outras questões onde a mulher tem uma posição totalmente diferente, uma mulher colocada em situações totalmente diferentes, até as próprias divisões e caixinhas que são criadas de gênero, e várias outras questões, trazer isso. Se hoje, vou botar uma coisa bem aleatória, se antes a mulher não era colocada, não tinha esse tipo de papel, hoje ela tem. Exato. Então, como trazer esse papel para os dias de hoje? Eu acho que é mais ou menos isso. Como a gente pode... nesse contexto dos gêneros, né, que nem você falou, porque a gente tem que ver essa força que está dentro do ser, né? Independente disso, eu tenho uma identidade e eu vou buscar aquilo como uma afinidade da minha alma, né? Então, se eu sou devoto de uma deidade, eu vou buscar aquela inspiração dentro daquilo que eu posso captar também de história, mitologia ali, de história, no sentido búdica, né, que a gente tem. Sim. Porque o resto é só mito, né? Nós temos uma história mítica e assim mesmo adaptada. Sim. Né? A gente sabe disso. Mas mesmo assim, eu acho que os exemplos dos mitos, eles são ótimas referências para as mulheres de hoje. Sim. Né? Que tipo de aprendizado a gente pode trazer para hoje as mulheres de hoje? Porque a gente está numa sociedade pós-feminismo, né? O feminismo veio para questionar qual é o papel da mulher na sociedade. Todas essas funções, né, que eu posso... E olha, quais os lugares que eu posso ocupar. E tem outro detalhe. A mulher é meio multitarefa, Exato. né? Então, eu sou mãe, eu trabalho, eu sou um profissional, eu tenho uma função na sociedade, eu também tenho outras questões pessoais, eu sou mulher, então tem tudo isso. Então, de repente eu tenho esse leque onde a gente fala dessas funções em que até as próprias deidades, elas têm essas habilidades no seu contexto mitológico, e eu de repente tenho tudo isso também. Então eu tenho que levar em consideração. A gente tem essa referência dessa cultura pré-cristã, em que a mulher tem um papel social, uma função social mais diverso e abrangente, né? E a gente tem aí 2000 anos de doutrinação cristã e a gente chega hoje no momento pós-feminismo, que a mulher está buscando novamente se compreender enquanto ator social, enquanto atriz social, né? Agente social. Uma identificação, então, né? Onde ela vai buscar essa identificação? Se esse padrão cristão já não satisfaz mais. Eu não sou nem a megera, nem a donzela submissa. Então, quais são os exemplos que eu tenho? Quais são as opções que eu tenho? Além de ser a megera e a submissa. E eu acho que os mitos celtas, eles trazem uma gama muito ampla de exemplos a serem seguidos e explorados, entendeu? Para a mulher. Como você falou, a iniciadora, através de Ariane Rod, por exemplo, né? Ou a erudita, como Brigitte, como uma deusa do conhecimento. E eu penso o seguinte, como você falou da iniciadora, se a gente tem um papel mitológico, é porque ele tinha uma influência social. Então tinha uma identificação como tal.
essas mulheres, elas abraçavam ou pela necessidade, ou pela devoção. Para a sobrevivência da tribo também, Para a própria, para a prosperidade da tribo. Tudo, porque tinha que se pensar, né? Até como falar dos casamentos arranjados. Então a gente vai reproduzir isso. Exato. Como é que é? Hoje a gente não precisa mais disso para sobreviver. Mas entendeu? eles precisavam naquela época. Eles precisavam naquela época, né? Então a gente tem que avaliar. Tudo tem que ter um bom senso. Hoje não, ele era um povo guerreiro, sim. Então vamos fazer guerra com todo mundo. Não, a gente vai se mata, né? Mas ao mesmo tempo as druidezas eram mediadoras, então será que talvez não seja esse nosso papel? Então, e aí tem uma questão. Tem outro poder da palavra dessas mediadoras, que eram as sátiras. Sim. Que era uma grande arma entre, né, essas tribos, porque para destruir a autoestima, a imagem do inimigo. Exato. Entendeu? Então, percebe? A visão era muito diferente. Agora a gente tem fake news, né? Entendeu? Mas agora a gente tem Damares, né? Então, aí como é que faz? E a goiabeira? Então, como é que faz? Aí, o que eu acho que naquele contexto da sátira lançada, que a gente fala, eu tenho esse contra-ataque também, porque a outra tribo poderia lançar também. Sim. Então, eu tenho que averiguar entre aqui essa sociedade, que aí a gente tem os relatos de druidas, que estavam sendo os seus grandes mediadores. Mas essas mulheres também tinham esse papel. Então, se eu não me engano, tem um achado arqueológico que é uma placa de maldição que deixa claro que eram duas comunidades de mulheres se atacando, tipo em guerra. Como se fossem duas comunidades de feiticeiras se atacando. E é um achado arqueológico, não é um registro nem de grego nem de romano. Foi a própria Miranda Green que ela traz isso no livro dela. Fala de maldições, condenações punitivas, invocações para pedir apoio aos deuses, que ficou numa inscrição. Então a gente vê que essa mulher ela tem um papel ali também. Da Idade do Ferro, hein? Sacerdotisa, né? Olha, sim. Que não ficou registrada e a gente pensa que ela não existia, né? Só existiam os homens druidas. O texto fala de rivalidade em dois grupos de mulheres que trabalhavam com artes mágicas na Gália pré-romana. Olha só. Então, olha essa mulherada cumprindo suas funções. Então a gente tem para os dois lados, né? Então, só que eu não estou colocando uma deidade contra a outra. É o mesmo contexto. Eu estou colocando interesses particulares e de questões internas da tribo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar isso, porque senão isso é o fim da minha tribo, né? Eu posso dizimar isso, entrar num conflito de guerra, que um vai matar, o outro vai matar, acabou, né? Não vai sobrar, entendeu? Então, também tem essas questões da própria... Aliás, os celtas em si só foram, de certa forma, absorvidos por outras culturas, porque eles não tinham essa unificação, né? Sim. Exato. Eles brigavam entre eles mesmos e se matavam e ponto, acabou, né? E aí se vinha os romanos, como aconteceu na Gália, foi, né? E os próprios romanos estimulavam as guerras tribais justamente porque sabia o ponto um povo dividido era mais fácil de ser dominado. Então, esse ponto mais fraco a gente não precisa rever, né? Rever, porque eu acho que a gente pode parar de reproduzir exemplos negativos e começar a reproduzir os exemplos positivos. Nem romantizar demais a coisa de forma que a gente fique higiênica demais. Exato. Né? E fora da realidade. Fora da realidade, apagando as diferenças. Mas também entendendo que as diferenças não são tantas a ponto de causar uma cisão. Exato. De sermos separados. De chegar no... exterminar, de fato, né? Porque exato. O que acontece? Aí o que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Aí vai começar sempre tudo de novo. Vamos lá, começa tudo de novo, porque... essa tribo aqui se matou ou absorve outras culturas, como foi o que aconteceu, se perde no tempo, mata a história desse povo, ficou nesse ato quantos anos, né? Século I foi absorvendo, foi sumindo, aí foi ficando ali nas sombras, né? Aí vem uma época do romantismo, do revivalismo, não é? Que traz essa tônica, né? Sim, eu acho que floreada. Sim, principalmente
todas essas avaliações que a gente tem muito a se aprender e trazer para os dias de hoje. Tanto tudo que a gente falou todo agora sobre a questão da imagem e dessa construção da mulher celta, como a sociedade com a qual ela estava inserida, porque não tinha como separar essas influências, esses processos. E aí entra a questão da gente de realmente tirar os aprendizados, sejam das questões sociais e todas essas mobilizações e construções, como as questões mitológicas, dos exemplos e dos acontecimentos contados pelos mitos. Pelos próprios Acho que mitos. tudo isso são aprendizados que a gente tem que trazer para os dias de hoje. No nosso dia a dia, por que a gente escolheu uma cultura dessa? Como afinidade, né? Como devoção, como culto? O que nos faz? Pois é, e aí vamos puxar a sardinha para as mulheres, né? O Wallace disponibilizou esses dias no Facebook, eu muito espertamente salvei uma citação de Mestres Plutarco, que ele está falando sobre as tribos celtas atravessando os Alpes da Itália e que as facções dentro da tribo começaram a brigar. E quem mediou a briga, e mediou de uma forma tão magistral que tornou-se uma trégua, assim, foi uma decisão, a justiça tão irrepreensível que se estabeleceu uma trégua ali, foram as mulheres. E aí o Romano fala que se houvessem outras guerras que deveriam chamar as mulheres celtas para serem juízes. Justamente por causa desse posicionamento delas de mediar as disputas. Então eu acho que se hoje a gente pode usar um bom exemplo, né, uma referência de exemplo, eu acho que seria essa, de que a gente pode ser as mediadoras nas situações. E aí, se a gente traz para o nosso contexto moderno, arquetipicamente fica-se o quê? Uma cultura onde a gente tem que buscar, como a gente tem todo esse conhecimento, utilizar essa ferramenta, vamos dizer assim, de conhecimento, para trazer o quê? Um caminho devocional para a melhoria da comunidade em si, né? Como pessoas, e não para somar, não para dividir, né? Porque a gente sabe que já na história o povo já se dividiu demais. A mulher vem com uma mediadora, ótimo, eu acho fantástico, porque a gente tem essas deidades muito... Mas também não é uma função exclusiva, não, entendeu? Exato. Não é uma questão de separar por gênero, a mulher vai fazer... Não, é o oposto, entendeu? Ela está dentro, é um grupo de pessoas. Exato. Né? Nós temos que ver dentro deste contexto o que vai ser bom. Às vezes a gente tem que até tirar o nosso eu, né? O que é bom só pra mim, não. Eu tenho que ver no geral. Às vezes tem certas coisas que ali aquela tribo tá decidindo, às vezes nem eu estou muito apoiando muito aquilo, mas eu tenho que ver que realmente naquele momento, por exemplo, vendo na cultura celta ali, a tribo vai vir o inverno, a gente tem que se tocar, ou a gente tem que... não importa se a gente é inimigo, no se a gente que a neve unir, chegar, vai todo mundo estar no mesmo buraco, entendeu? Mas é a realidade. Agora, é uma questão de sobrevivência, sim. Hoje nós temos outras questões para lidar, mas não deixa de ser também sobrevivência, porque no dia a dia nós temos os nossos desafios. Sim. E até a gente passar a tradição, entendeu? É uma questão de sobrevivência da tradição. Se a gente briga nos dias atuais, sim. Quem é que vai construir para passar a tradição? Se a gente sempre discorda um do outro, a gente nunca chega num acordo, um belo dia a Marcela que vai morrer, você também vai morrer, quem é que passou? Vai dar quem deu continuidade ao trabalho da nossa vida, ao trabalho que a gente teve tanta dificuldade para reconstruir, e ele vai por água abaixo porque a gente não consegue entrar em um acordo. Dentro da nossa comunidade nós temos várias pessoas aí chaves que trazem essa informação para nós. Mas temos que passar isso no geral, né? A gente tem que se unir nesse contexto também, até para curar essa questão do feminino que anda machucado, né? Sim. Então, a gente utilizar esses mitos também como algo pra gente trabalhar. Ferramentas de cura. Não é? E aí, mas vai pra coisa moderna, vai virar carne de vaca, né? Vamos dizer assim, né? Não é, gente. Eu tenho que ter uma base de estudo. Eu tenho que ter muita responsabilidade, não é chegar aqui, olha, eu estudo há 15 anos, então, assim mesmo eu acho que eu não sei nada, entendeu? E eu acho que sempre vai ter muito mais do que aprender, até os fatos
que são registrados pela arqueologia, de repente pode cair por terra, porque vai aparecer um outro achado que vai desconstruir todas aquelas suposições do achado anterior. E aí a gente tem que ter essa visão. Até a própria origem dos celtas, no sentido, né, se veio do centro para as ilhas, das ilhas pro essas centro, teorias. entendeu? A gente tem tudo isso. Então acho que a gente tem muito a aprender, a gente tem muito sempre a estudar. Com essas mudanças a gente tem que rever nossos conceitos, rever nossos estudos. E Então, trazer essa força da mulher sim. em evidência também, né? Sim. Então assim, pra gente só dar finalizar e fechar, eu gostaria de saber de indicações de conteúdo, de qualquer material que vocês tenham referente ao tema que a gente acabou de debater, para poder compartilhar com o pessoal e que eles consigam ter acesso a um conteúdo ou outros conteúdos que vocês tiveram com acesso e que construíram muitos das conversas base, aqui, né, das da bases gente. que a gente teve. Olha, a gente divulgou alguns autores, né? A gente estava falando do Do Jean Jean Marcali, né, da mulher celta. Da Miranda Green, que a gente tem algumas coisas bacanas aí, algumas não, muitas, Muito né? material. Muito E material. vamos citar ela, que é uma mulher também, Que né? é uma mulher, É uma exatamente. pesquisadora, Sim, por temos favor, Miranda muitas Green. escritoras, autoras aí dentro é algo importante a se Annie colocar. Ross, né? Isso, Annie Ross, a gente tem Tem a a Morgan Catherine Dembler, Matthews, a gente Catherine tem a Miranda Matthews. Green, Tem mais Tem gente. mais gente. Tem a Rowena, né, que é a autora também. Temos a Rowena, né? sim, Precisamos valorizar também o ouro da casa. A gente vai indicando, né? Na verdade, a gente vai indicando. Para comecinho, né? Sim. Indicando para os outros que estão aí, estudiosos, que fazem, né, da vida. Esse estudo traz para o nosso conhecimento. Green, que a gente tem algumas coisas bacanas aí, algumas não, muitas, né? Muito material. Muito E material. vamos citar ela, que é uma mulher também, Que né? é uma mulher. É uma Exatamente. pesquisadora, sim, por temos favor, Miranda muitas Green. escritoras, autoras aí dentro é algo importante a se Annie colocar. Ross, né? Isso, Annie Ross, a gente tem Tem a a Morgan Catherine Dembler, Matthews, a gente Catherine tem a Miranda Matthews. Green. Então, para saber mais, nos acompanhe no Instagram, @celtomaniac, ou mande um e-mail para sugestões ou entrar em contato para dúvidas, celtomaniacast@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima.